Veja só o que Deus está dizendo. Acusem a mãe de vocês, acusem-na, porque ela não é a minha mulher e eu não sou o seu marido. Que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Do contrário, eu a deixarei sem roupa e nua, como no dia em que nasceu. Eu a tornarei semelhante a um deserto, a uma terra seca, e eu deixarei que ela morra de sede. Eu não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta, pois a mãe deles se prostituiu. Aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse: eu irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão, a minha água, minha lã, meu linho, meu azeite e as minhas bebidas. Veja como Deus está sendo lúdico, como Deus está sendo pedagógico. Isso que Oséias está experimentando no seu casamento, de uma traição contínua, eu, Deus, experimento do meu povo. E aí Deus começa: acusem a mãe de vocês. Quem é esta mãe? Simbolicamente, Deus está construindo uma história, e a mãe desta narrativa que a gente está vendo é o próprio Israel. Quem é esta mãe que trai? A mãe das prostituições. É o povo de Deus. E olha o que ele diz: acusem-na porque ela não é a minha mulher e eu não sou o seu marido. A ideia aqui não é a ideia de que está acontecendo um divórcio de Deus com o seu povo, mas é uma constatação evidente. Como que é uma relação marido e esposa? O marido se entrega à esposa, a esposa se entrega ao marido em caráter de fidelidade. E há um cuidado, um zelo, porque são dois corações harmonizados, um dentro do outro, e existe toda uma cautela e um prazer de estar junto. Mas aqui, Israel não é mais esposa de Deus. Israel é prostituta de Deus. Israel não tem prazer em estar com o Senhor. E qual é a raiz desta traição? Israel atribui a sua riqueza material, os seus bens, a sua prosperidade, aquilo que Deus está chamando de amantes. Quem são os amantes de Israel? São os deuses que os fenícios e os libaneses trouxeram. Os deuses que eles permitiram que entrasse. Quem são os amantes de Israel? Baal é amante de Israel. Asterote é amante de Israel. Os deuses da Fenícia são aqueles que o coração de Israel ama. Mas Yahvé é o marido traído. Yahvé é aquele que foi abandonado. E Deus, ele está dizendo, veja só, não diretamente. Os irmãos perceberam? O texto começa com: acusem a mãe de vocês. Deus não está falando diretamente a Israel, ele está triangulando. Olha, filhos, acusem a mãe de vocês. Se a gente for para um cenário paralelo para entender o peso disso aqui, quando um casal briga feio de verdade, e não tem mais diálogo entre as partes, o que normalmente as partes fazem para se comunicar? Escolhem um intermediário. Quando o pai briga com a mãe, e aí eles têm que passar um recado, o que eles falam? Filho, fala para ela. Mais ou menos isso. Quando Deus está dizendo: filhos, acusem a mãe de vocês, acusem Israel, o que está sendo constatado aqui é que o ouvido de Israel não conseguia mais ouvir a voz de Yahvé. O marido original pode falar, mas não encontra repouso, as palavras no ouvido daquela nação. É uma nação surda, porque tem outros amantes. E qual que é a reação, meus irmãos, diante de um adultério tão forte? A reação clara que Deus tem é muita raiva. Muita raiva. Talvez porque essa analogia seja tão visível para a gente possa usar um paralelo. Não tem relato mais triste do que o relato de um casal que passou pela prática do adultério. Quando você senta diante de um casal e uma das partes assume que traiu, você vê desmoronar toda uma confiança. Todos os votos, o matrimônio, o casamento, cai por terra. Você vê uma das partes atraída, chorando. Deus está usando uma ilustração muito viva. Israel, eu sinto raiva. E se você não se converter, eu vou pôr a minha mão e eu mesmo farei justiça. Olha o nível. E aí nós vamos à segunda parte do texto, versículo de número 6.
Portanto, e esse portanto aqui tem que ser lido como um veredito judicial, como se um juiz tivesse dado uma sentença. Veja o que Yahvé fará. Portanto, eis que eu cercarei o seu caminho com espinhos, e eu levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então ela dirá: vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era muito melhor naquele tempo do que agora. Ela não reconhece que fui eu que lhe dei trigo, vinho e azeite. Fui eu que lhe multipliquei o ouro e a prata que eles estão usando para Baal. Portanto, farei com que no devido tempo ela devolva o meu trigo e o meu vinho. Eu tirarei a minha lã e o meu linho, que deviam cobrir a sua nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém livrará ela da minha mão. Farei cessar toda a sua lua nova, as suas festas, os seus sábados e as suas solenidades. Eu devastarei as vinhas e as suas figueiras, das quais ela diz: este é o pagamento que recebi dos meus amantes, Baal e Asterote. Farei com que virem mato, e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias dos Baalins, pequenos Baals, nos quais lhes queimou incenso e se enfeitou, com seus pendentes e com suas joias, e andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Veja o que Deus está fazendo. Conclusão judicial. Depois de constatar, esta nação é adúltera, é prostituta, a constatação judicial de Deus é: portanto, eu vou colocar minha mão nessa coisa. Eu vou aparecer nesse cenário e eu vou contar para Israel o que eu farei. Primeira coisa que Deus fará com Israel: vou cercar Israel com muros de espinhos, para que Israel não encontre o seu caminho, as suas veredas. Irmãos, quem está colocando esse muro? Yahvé. O que Deus está falando que vai fazer? Eu vou cercar esse povo com muros espinhentos e duros, muros radicais, para que esse povo corra, bata nos espinhos, e eu direcione eles para onde eu quiser, para que eles não encontrem as suas veredas. Aqui a analogia, ela é muito clara para quem vivia em Israel. Em Israel, os bois selvagens eram cercados com trilhos de madeira ou ferro, para que fossem conduzidos apesar da sua violência. O boi violento, agressivo, saia correndo, mas aí eles colocavam esse animal muito feroz, muito complicado, em um cenário de cativeiro, e conduziam para onde eles queriam, porque é um boi irracional, não era domesticado. A ideia é essa. Israel, você é tão focada na sua prostituição, e você ama tanto os seus amantes, que eu preciso tratar você tal qual eu trataria um boi selvagem. Israel, não dá mais para dialogar com você. Seu pecado faz você ser adúltera de forma compulsiva. Portanto, eu vou cercar você com espinhos, e eu vou colocar um limite no seu caminho. Mas Deus não vai fazer só isso. Deus, ele sabe que ao fazer isso, cercar o caminho de Israel com espinhos, o povo vai atrás de Baal, vai atrás de Asterote, vai atrás dos outros deuses e não vai achar, não vai conseguir. E aí, olha só, relendo só para nós pegarmos a profundidade aqui do negócio. Versículo 7. Depois de não encontrar o caminho, o que é que essa mulher diz? Então dirá: vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era muito melhor naquele tempo do que agora. Olha como é um coração irracional. Israel vai voltar para Deus, não é por amor a Deus. Nossa, amo o Deus da minha salvação, adoro o Deus do Egito, o Deus que me tirou do Egito, adoro o Deus que abriu o mar vermelho. Não, eu vou voltar para Deus, porque eu estava melhor antes. Agora meu caminho está cercado, eu não tenho muita certeza de onde eu estou indo, está tudo muito confuso. Eu vou voltar para Deus para ver se a minha vida melhora. É interesseiro, é prática de interesse. Israel não tem mais afeto por Deus. Eles se desviaram, e Deus sabe. Só que Deus não vai parar no muro. Nós lemos, o que Deus fará? Eu tirarei o trigo, linho, azeite, vinho, pão. Eu farei cessar a sua alegria, e eu vou escancarar a sua nudez para os seus amantes. O que Deus está fazendo aqui?
Eu vou deixar exposta a traição e a vergonha do meu povo. O seu adultério estará aberto diante de todo mundo que quiser ver. Esse povo dissimula santidade, esse povo dissimula amor ao Senhor, eles cantam salmos, mas este povo me trai no coração. O que Deus fará? Escancarará o coração para que seja evidente. São adúlteros, traidores. E eu vou expor a minha noiva, a minha esposa, na traição que ela praticou, e todo mundo vai ver. Vou fazer cessar a alegria, vou destruir o júbilo, vou encerrar as canções, farei com que haja choro, ranger de dentes, e Yahvé está falando isso. Ai de Israel! Porque esse Deus aqui, quando ele quis criar o universo, ele não encontrou impeditivos. Ele falou e o cosmos veio à existência. E agora ele está dizendo: eu vou cercar Israel. Israel vai aparecer nua diante de mim. E não vai dar para esconder a profundidade da traição. Isso aqui, irmãos, para quem já passou por esse fenômeno, é extremamente constrangedor. Vários crentes em algum momento da vida tiveram o seu véu rasgado e a sua sujeira foi exposta. Vários crentes. Tem crente que Deus mirou, pegou e falou: eu vou rasgar. E aquele que é exposto na sua traição, no seu desvio, sabe o que é esse negócio. O dia que Deus decide expor, não há linho no mundo que será suficiente para cobrir a vergonha. Ele rasgará qualquer tecido. Olha o aspecto emocional de Yahvé. Meu povo me traiu, mas eu vou cercar ele com espinhos, eu vou direcionar ele, eu vou levá-lo até onde eu quiser, ele não vai achar o seu caminho, eu vou arrancar a alegria, eu vou tirar o ouro, as joias, riqueza, trigo, linho, e eu vou expor esse povo. Ele vai dar um outro veredito, versículo 14. Portanto, outro veredito: eis que eu a atrairei para o deserto. Eu vou levar esse povo para o deserto. E o que será que Yahvé fará com esse povo no deserto? E lhe falarei ao coração, e ali eu lhe devolverei as suas vinhas, e o vale de Acor, uma porta de esperança. Ali no deserto ela me responderá como nos dias da sua mocidade, como no dia em que saiu da terra do Egito. Naquele dia onde eu levá-la ao deserto, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido, e não mais de meu Baal. Eu removerei da sua boca os nomes dos Baalins, e ela não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu, com os animais que rastejam na terra. Tirarei da terra o arco, a espada e a guerra, e eu farei com que o meu povo repouse em segurança. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você minha esposa em justiça, juízo, bondade, misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor, responderei aos céus, e esses responderão à terra. A terra responderá ao trigo, ao vinho, ao azeite, e esses responderão a Jezreel. Semearei Israel para mim mesmo na terra. Terei compaixão de Lo-ruama e de Lo-ami, e direi, você é o meu povo. E ele responderá, tu és o meu Deus. O que aconteceu aqui? Yahvé estava bravo, revoltado, e com razão e justiça. O povo que ele tinha escolhido, que tirou do Egito, o povo que ele amava, estava traindo ele, com deuses que eram feitos de madeira. Baal é uma escultura de madeira que o menor dos cupins derruba. E o povo de Israel está traindo Deus com esta madeira cheia de cupins. O povo de Israel viu Deus abrir o mar vermelho, maná caiu do céu, a água saiu da rocha. Mas esse coração aqui é adúltero, é um coração desviado. Só que Deus cercou com espinho, Deus colocou muros, Deus arrancou o trigo, Deus despiu a roupa, Deus rasgou as vestes, Deus levou para o deserto. E aí no deserto, quem que estava lá? A prostituta, outrora esposa, outrora fiel, mas atualmente extremamente traidora, e Deus. E no deserto, onde Deus vai falar? Ali lhe falarei ao coração.
Por que Deus fez tudo isso? Por que Deus levou essa moça que atrai para o deserto? Porque estamos falando de um amor imbatível. Estamos falando de um amor imparável. Estamos falando de alguém que, se assumiu fidelidade, não será infiel em nenhum momento. Vou levar meu povo ao deserto, vou secar as suas vinhas, e ali o coração vai estar exposto. E Deus sabe que é no coração que se criam os vínculos de fidelidade. É no coração que a gente define quem de fato a gente crê. Onde Deus falará, vou falar ao coração. E aí eu vou pegar essa prostituta e vou transformá-la em esposa. Vou arrancar da sua boca os nomes dos outros deuses. E eu vou devolver tudo que ela perdeu. Eu vou devolverei o trigo, linho, azeite. Devolverei alegria, festas. Transformarei o vale de Acor em porta de esperança. Sabe o que é o vale de Acor? Quando o povo de Israel estava indo até Canaã, Jericó estava no vale de Acor. Aquele era um lugar intransponível. Mas aí Deus derruba Jericó e Canaã pode ser acessado. Transformarei o vale de desespero em porta de esperança. E eu casarei. Eu vou casar com a prostituta. E eu casarei com ela, não com bico ou carrancudo ou revoltado. Eu casarei com a prostituta em bondade, fidelidade, misericórdia, graça. E ela vai me chamar como? Não vai mais me chamar de meu Baal. Me chamará de meu marido. Olha o que Deus está fazendo. Eu vou conduzir ao deserto para mirar o coração, atingir o coração, e uma vez que aquilo ali foi atingido, aí essa moça vai olhar para mim com brilho nos olhos e ela vai me amar. Eu vou reconquistar o coração do meu povo, mesmo que para isso eu o destrua. Olha a radicalidade da profecia de Oséias. É lindo, é lindo. E essa história, que depois vai inspirar vários outros profetas. Essa história pode ser aplicada para a gente em 4 lições muito rápidas que eu quero comunicar com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Primeira lição que a gente percebe dessa história. Meu irmão e minha irmã, nosso Deus quer filhos. Nosso Deus não quer prostitutas ou prostitutos. Nosso Deus quer filhos. O Deus de Israel não está interessado em deixar o nosso coração se prostituir com outras divindades, ou com outros nomes, ou com outros amores, ou com outros desejos. O Deus de Israel, Ele quer que a prostituição do coração acabe. É isso que a gente percebe em Oséias. Quando Ele olha para nós, Ele sabe essa verdade. Há dentro de nós uma prostituição enraigada, ali colocada no nosso coração, que nos impulsiona a nos movermos em traição ao Deus que nos criou. Mas Ele não quer que a nossa condição seja da prostituição de coração. Irmão, Deus sabe que você ama o dinheiro mais do que ama Yahvé. Deus sabe que você ama o seu nome mais do que o nome de Jesus, que deveria ser o nome acima de todo nome. Deus sabe que você tem compromissos de alma e compromissos de coração que o excluem da jogada, mas Deus não quer esse tipo de prostituição. O Deus de Oséias é o Deus que grita para todo Israel: eu não quero prostitutas, eu quero fidelidade. E ao longo da Bíblia, essa é a grande história. Se tem uma história que resume tudo que a Bíblia relata para a gente, é a história de Oséias. O que aconteceu com Adão e Eva? Traição e adultério. Quem veio se movimentar atrás de fidelidade? Deus. O que aconteceu com o povo no Egito, depois de 430 anos de escravidão? Prostituição com outros deuses. Quem desceu para vir atrás deles? Deus. Jonas, o profeta que não queria pregar. Quem encontra Jonas? Deus. Paulo, o apóstolo que outrora era perseguidor. Quem encontra Paulo? Deus. Davi, traidor. Quem encontra Davi? Deus. Qual é a grande história da Bíblia? Eu e você, com todo respeito, meu irmão, somos enormes prostitutos e prostitutas. Quem vem atrás de nós em fidelidade? Deus. Se tem uma história que sintetiza qual é a relação que a gente desenvolveu com Yahvé ao longo dos séculos, é essa aqui. Eu e você o traímos, eu e você o negamos,
eu e você o odiamos. Quem vem atrás de nós? Deus. E Ele olha a nossa prostituição, mas Ele consegue manter fidelidade, olhando para a gente e falando: eu vou atrair ao deserto. Eu vou atrair ao deserto. Desde a queda até o último dia, quando o Senhor Jesus descer e a gente subir, essa será a história humana. Nós o traímos. Ele é fiel. E Ele se move em compaixão e misericórdia. Não fosse isso, nosso coração teria ido embora. Deus, Ele olha para você e para mim, e Ele sabe que às vezes eu e você somos como um boi selvagem que precisa ser cercado com espinhos. E Ele trabalha para que os espinhos nos espetem até que a gente encontre o caminho correto. Qual é a grande história da Bíblia? Deus foi atrás dos desviados e não parou. Essa é a primeira constatação. Segunda constatação, irmão, perceba que Deus está se movendo para atrair o coração. Deus está se movendo aqui nessa história, não para trazer riqueza, prosperidade, ou para trazer consciência moral, ou para de algum modo ensinar o povo a fazer o correto e o incorreto. Deus está se movendo nessa história para atrair o coração, o núcleo da existência. Na mentalidade bíblica, qual é o centro da alma? O centro da alma é isso que a Bíblia chama de coração. Nós podemos interpretar o coração como os compromissos religiosos que a gente assume ao longo da nossa vida. E eles vão do mais básico ao mais complexo. Sabe por que você muitas vezes adota a mentira, mesmo consciente de que ela é pecaminosa? Porque no coração você está aliançado com a mentira em várias situações. Sabe por que a gente faz coisas que são claramente erradas e condenáveis, mesmo tendo essa noção, essa consciência? Porque o coração está envolvido com aquele tipo de pecado. O coração está preso, arraigado. Deus sabe o que Ele tem que atingir para que os nossos vínculos pecaminosos rompam. Deus atinge o coração. E perceba o que Ele fez nessa história para atingir este núcleo. Deus despiu. Deus expôs. Deus fez pobreza. Deus secou o trigo. Deus cercou. Deus fez cessar a festa e a alegria. Deus moeu. Tudo que Deus fará na tua vida, se você é alvo da graça de Deus, está debaixo desse macro enredo de salvação, dessa grande história. Deus está interessado em cativar o teu coração. Ele veio atrás dos desviados. E o problema dos desviados não é que eles fumam ou bebem. O problema do desviado é que o coração está torto. Deus quer atingir essa parte. Então, se você é alvo da graça de Deus, mas se desviou, em algum momento o Senhor pode fazer isso com você. Arrancar teu júbilo. Te mergulhar num poço de tristeza. Pode ser que Deus te aperte, te exponha, te constranja, te faça chorar. E isso é um Deus mau? Não é um Deus mau. É como Deus bate na parede do coração para que abra-se uma brecha e Ele possa entrar e trabalhar, cativando aquela alma para o amor dEle e para quem Ele é. Isso significa que Deus será na nossa história mais do que o pão que cai do céu ou a água que sai da rocha. Deus muitas vezes será a tempestade. Deus muitas vezes será a dificuldade. Muitas vezes Deus será o riso que não chega. Muitas vezes Deus será a saudade que aperta. Muitas vezes Deus será aquele mecanismo que pressiona a alma. Mas por que Ele fará isso? Para atingir, romper a barreira e mergulhar na alma humana, atraindo ela para Ele. História fácil para a gente visualizar esse conceito. Os discípulos estão em cima de um barco. E o barco está no meio de uma tempestade. E Jesus chama um deles para andar. E esse cara vai, o tal de Pedro. E Jesus sabe que ele vai afundar. Jesus sabe que ele vai ali, uma hora ficar com medo da onda e submergir. Pedro vem. E Pedro vai.
E aí Pedro afunda. Prontamente, Jesus o puxa. Homem de pequena fé, por que duvidou? Pedro volta para o barco. E o que a gente encontra no relato bíblico? Exaltaram a Deus e perguntaram: quem é este? A fé de Pedro é muito maior, uma vez que ele está molhado, mas vivo no barco, porque Jesus o resgatou, do que antes, quando ele estava em segurança. Quem tirou Pedro do barco? Jesus, Deus. Meu irmão, minha irmã, se você é alvo da graça do Senhor, Ele moerá você em vários momentos da tua vida. E talvez você até venha questionar: por que Ele está fazendo isso comigo? Resposta rápida: Ele quer teu coração. E Ele não vai parar até que cada esfera da tua vida se coloque diante dEle. Primeira constatação: Deus veio atrás dos desviados. Segunda constatação: Deus quer atingir o nosso coração. Terceira constatação, e essa é mais prática para a gente: se Deus faz isso com quem se desviou, meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos fazer o mesmo com aqueles dos nossos que se desviaram. O que é que eu e você fazemos com quem se desvia da fé? A nossa boca é rápida para falar todos os pecados que aquela pessoa cometeu. E ela é rápida para espalhar toda a depravação que a gente viu na vida alheia. E ela é rápida para poder se colocar como boca julgadora. Mas Deus não fez assim com a gente. O que é que Deus fez conosco? Quando nós nos desviamos, Deus desceu e falou direto conosco: ei, Israel, volta. Ei, Israel, vem. Se Deus faz assim, o povo de Deus não pode ser menor do que isso. A gente tem um universo de pessoas que nós conhecemos ao longo da nossa história que se desviaram do Senhor. O mínimo que nós precisamos fazer é responder ao desvio, tal qual Yahvé respondeu ao nosso desvio. A gente tem que, no mínimo, ir atrás dessa pessoa e falar: ei, Deus está de braço aberto. Se nós não fazemos isso, não estamos compartilhando este traço da beleza de Yahvé. Se o nosso irmão se desvia e a gente simplesmente ignora a sua existência e começamos a zoá-lo nas nossas rodas de conversa, então nós não estamos compartilhando este traço da natureza de Deus, de ir atrás do perdido. Se nós não corremos atrás daqueles que se foram, meu amado irmão, minha amada irmã, estamos aquém do padrão bíblico que Deus oferece para a sua igreja. Porque Ele não fez assim. Ele não ficou no céu, tranquilo, exaltado, entronizado entre anjos, querubins e serafins. Ele desce. Ele envia profeta, Ele envia a lei, Ele envia os sinais, pragas do Egito. Mas Ele vem para falar para o seu povo: eu estou de braços abertos. Eu e você, igreja de Jesus, o mínimo que nós devemos fazer com quem se desvia: ei, irmão, irmã, teu Deus está de braços abertos. Se você quiser voltar um dia, o Senhor está escancarado para que você volte. Se nós não reagimos assim, estamos muito abaixo do padrão de Yahvé. Se pelo menos uma vez a gente não foi atrás de quem se desviou, então talvez a gente tenha se desviado do propósito. Porque qual que é o nosso propósito? Gritar ao mundo que Deus quer fidelidade, porque Ele é fiel e não abandonou o seu povo. Primeira lição: nosso Deus quer um povo fiel, não quer prostitutos. Segunda lição: para ter um povo fiel, o nosso Deus corre e mira o coração, e para isso Ele será tempestade, Ele será dor, Ele será saudade, mas Ele vai atingir o coração. Terceira lição: se nós não nos movemos assim como Deus, estamos aquém de quem Ele é. Quarta lição: onde é que o nosso Deus atrai esta prostituta de Oséias? Ele a leva ao deserto, e no deserto lhe fala de amor. Ele a leva ao deserto, e no deserto Ele lhe fala ao coração. Meu irmão, minha irmã, sabe onde é que o nosso Deus escancarou claramente e evidentemente que Ele estava de braços abertos para receber os seus prostitutos e as suas prostitutas de volta? Quando em um deserto específico, num lugar chamado Gólgota, o deserto de Jerusalém, fora da cidade, onde não tinha ali nada nem ninguém, apenas uma montanha cheia de ossos e caveiras. Quando no Monte da Caveira, Deus conduz o seu povo para vê-lo de braço estendido, palmas escancaradas, rasgando o seu corpo para gritar para a prostituta: ei, estou de braços abertos.
Quando Deus leva o seu povo para ver Jesus crucificado no deserto da Judeia, aí a resistência do coração quebra. Como Deus nos cativa. Ele nos leva para um deserto específico. A gente vê o Filho de Deus sangrando, morto, em amor a quem o traiu. E aí a gente vê a sujeira da nossa alma. A gente vê a falência do nosso pecado. E Ele gritando: Deus, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Os milagres mais evidentes de Jesus foram feitos no deserto. Ele multiplica pão no deserto. Ele faz seu sermão no deserto. No deserto Ele se transfigura. No deserto, o nosso Deus confronta fariseus. No deserto, nosso Deus morre. E aí a gente olha para aquilo e o coração não encontra meios para manter a resistência erguida. Irmão, já parou para pensar? Cada um de nós estávamos naquele cenário da crucificação, se somos de Jesus. Quando Jesus foi crucificado, você, com a tua ira injusta, com tua boca blasfema, com teu coração ímpio, com teu ego exagerado, com teu coração duro, você estava ali, diante do Cordeiro. Quando Jesus foi crucificado, você com teus desvios de conduta, teus erros de caráter, você com tuas quedas sexuais, você com as tuas crises de identidade, você com o teu coração ganancioso, você com o teu desvio de dinheiro, você estava ali. E o Senhor Jesus sabia todo o pecado que Ele estava pagando na cruz do Calvário. Mas qual é a oração? Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Como Deus cativa o nosso coração com Jesus. O sangue dele faz a gente perder resistência. E por fim, qual é o final de Oséias? Por fim, Oséias nos diz que Deus fará a prostituta povo fiel. Por fim, Oséias nos diz que Deus casará com a prostituta. Em bondade, fidelidade, justiça, os nomes dos outros deuses serão tirados da boca da prostituta. Ela não mais chamará de meu Baal, mas de meu marido. A prostituta será esposa fiel. Sabe o que isso nos leva à nossa última constatação? No final das contas, Deus produzirá um povo fiel. E se isso não fosse verdade, nós não teríamos esperança. Sabe qual que é a minha esperança e a sua esperança? É esse fato inegável. No final das contas, Ele vai conseguir produzir fidelidade. No final das contas, Ele vai pegar aquele teu pecado que está muito arraigado e Ele vai arrancar aquela raiz. Não importa se para isso Ele te leve a pobreza ou a riqueza. Mas no final das contas, Ele vai produzir um povo fiel. No final das contas, Ele cortará a tua língua para que ela seja menos corrupta. Mas Ele vai produzir um povo fiel. Se isso não for verdade, eu e você não temos esperança de sermos mais do que uma prostituta bem maquiada diante de Yahvé. Mas como isso é verdade, nós não estamos diante de um Deus que se conformará à nossa prostituição. Pelo contrário, este Deus nos conformará à sua santidade e nós seremos belos como Ele é belo. Sabe o que Oséias grita para a gente? É Deus que está se movendo sobre a terra para que o seu povo seja melhor do que uma prostituta que trai. Deus está se movendo sobre a terra e sobre o coração de quem Ele comprou, para que seja gerada fidelidade íntima no coração e a gente compartilhe na alma aquele compromisso que Ele tem conosco desde antes da eternidade. Deus é a nossa esperança de que um dia Ele vai fazer a gente ser fiel. Se não fosse isso, nós estaríamos entregues ao pecado. Se não fosse isso, eu e você já teríamos sido consumidos pela nossa miséria e maldade, mas Ele produzirá um povo fiel. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque Ele não vai deixar você ser, para a sua vida inteira, um mentiroso, compulsivo e constante. Glória a Deus porque Ele limpará a tua mão da violência. Glória a Deus porque Ele medirá o teu coração para expurgar a ira injusta. Glória a Deus porque Ele vai te livrar dos cativeiros onde você se enfiou. Glória a Deus, porque Yahvé produzirá um povo fiel daqui por toda a eternidade. Isso nos leva a um apelo, onde encerramos. Meu irmão, minha irmã, todos nós, em algum nível,
nos desviamos da fidelidade que Ele merece. Ele é fiel, constante, justo, incessante. Ele nunca traiu o seu povo. Ele nunca mentiu. Ele nunca teve segunda intenção. Ele sempre foi constante, contínuo, zeloso. A gente não. E a gente às vezes o trai. E o nosso coração se embica em uns caminhos tortos. Qual é o apelo que Oséias faz para a gente? Yahvé está interessado em transformar prostitutos e prostitutas em filhos de Deus. E isso deve levar o nosso joelho ao chão para a gente orar. Isso deve levar o nosso coração à confissão a Deus e ao próximo. Isso deve levar o nosso coração à humildade, dizendo: Santo Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de mim e me faz fiel. Porque eu não quero ser uma prostituta bem maquiada, um prostituto bem maquiado. Eu quero casar com o Senhor em fidelidade. E isso o Senhor pode fazer. Esse é o apelo que Oséias faz para a primeira IPI de Bauru e para o povo de Deus nessa noite. Ele quer pegar a tua prostituição e cobrir com sangue, a fim de que você seja fiel a Jesus.